Evangelho de São Lucas, capítulo 14, verso 15 até ao 24. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na minha versão, o cabeçalho diz: a parábola da grande ceia. E a de vocês? Tá. Então são essas coisinhas que precisa evitar. Me ajuda aí. Pronto, vamos lá. O Evangelho de São Lucas, capítulo 14, verso 15 até o 24. Glória a Deus. Vamos lá? Amém. Achou? Posso ler? Amém. Diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou, contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá aos pobres e aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Curve a fronte, por favor. Diga conosco: Senhor Jesus, Senhor Jesus, aí está a tua palavra. aí está a tua palavra. Fala conosco, Fala conosco, porque precisamos porque precisamos ouvir a tua voz. ouvir a tua voz. Pai, Pai, nós sabemos nós sabemos da importância da importância do Senhor falar do Senhor falar aos nossos corações, aos nossos corações, ao nosso entendimento, ao nosso entendimento, e que nesse instante que nesse instante nada venha nada venha permitir permitir ou fazer ou fazer que eu desconcentre desconcentre da palavra da palavra que será falada nesta noite. Em nome de Jesus, a palavra é tua. Então eu tomo posse dessa palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Muito bem, queridos. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos nesse texto aqui Jesus fazendo uma grande ilustração. Uma ilustração como se fosse uma história. E nessa história ele destaca a grande festa. E essa grande festa, ele está se relacionado aos judeus, porque os judeus não têm muita diferença do brasileiro. Os judeus, eles são festeiros. O brasileiro gosta de festa. Pode observar que sempre o brasileiro gosta de festa. Os judeus, muito mais. Tem festa de judeus que duram 7 dias. Casamento dura 7 dias. Amém? Mas quando nós olhamos aqui para esse texto que fala a respeito da grande festa, essa festa que nós acabamos de ler está se referindo ao reino de Deus. Aleluia. Jesus simplesmente está falando para aquele povo a respeito do reino. E quando ele começa a falar a respeito do reino, o texto deixa bem evidente, o texto deixa bem claro que Jesus fala a respeito de um anfitrião. Esse anfitrião, ele ia fazer uma festa e ia convidar diversos tipos de pessoas. E as pessoas que seriam convidadas seriam as pessoas específicas, que eram simplesmente os judeus.
ou os fariseus. E Jesus fala para o anfitrião: convide essas pessoas. Só que dá para destacar no texto 3 classes de pessoas que seriam convidadas para esta festa. A primeira classe de pessoas que seriam convidadas são os fariseus. Depois, a segunda classe é os judeus. E a terceira classe seriam os gentios. Aí quando nós olhamos no texto, nós vemos que os primeiros que foram convidados, que representam os fariseus, começaram a se desculpar. Eu não vou na festa porque eu comprei tal coisa, eu não vou porque eu comprei juntas de boi, eu não vou porque eu tenho um casamento marcado, eu não vou porque eu tenho tal compromisso. A maioria começaram a recusar, começaram a desdenhar dessa festa, desse banquete que ia ter. Amém? Amém. Mas Jesus estava falando a respeito de comer no reino de Deus. Jesus estava falando também aos convidados mais influentes. Quem eram os convidados mais influentes? Eram os judeus, eram os fariseus. Eles eram os mais influentes, os que destacavam, que iriam se destacar nessa festa. Aí nós olhamos que para participar desse banquete, para participar dessa festa, é a mesma coisa que participar de uma bênção especial. E o anfitrião, que já tinha chamado o primeiro povo, que é o judeu, o primeiro grupo, 3 grupos: fariseus, judeus e gentio. O primeiro grupo se recusou, porque se achavam se achavam os bons, e começaram a desdenhar dessa festa que o anfitrião convidou. Muito bem. Aí o convite, que era específico para os fariseus, caiu por terra. Aí Jesus falou assim, através do anfitrião: olha, convida então os pobres, os aleijados e os mancos, para que possam estar na festa. Aí esse grupo também não foi o suficiente. Eles queriam vir, mas não era o suficiente. E quem é esse grupo? Era um grupo que não tinha um poder aquisitivo melhor, que são os judeus pobres, os judeus pobres, que não tinham condições financeiras, não tinham recurso financeiro. Então eles viviam nas ruas, andavam com os pés sujos de pó, e ninguém dava mínimo. Os fariseus, quando olhavam para os judeus, chamavam de Zé Povinho. São Zé Povinho, devido à diferença social, devido à diferença financeira. Mas aqui, Jesus não está olhando para isso, para condições financeiras. Jesus não está olhando para status. Jesus queria que todos participassem desse banquete. Glória a Deus. Então, o segundo grupo era quem? Os pobres, judeus pobres, que também se recusaram aí. Aí o que o anfitrião fez? Leia no versículo 17, versículo 18. Vamos dar uma lidinha lá rapidinho. Olha o que diz. Glória a Deus. 17 e 18. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpa. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Um por um começou a se desculpar. Ou seja, o texto está falando desculpa, mas eu estou dizendo recusaram o convite. Quem que recusa o convite de um anfitrião que está dando espaço para sua casa, e essa festa era referente ao reino de Deus? Amém? Amém. O anfitrião já tinha preparado tudo, mas além dessas pessoas que recusaram, muitos recusaram ir para a festa. Só que as recusas ou as desculpas eram absurdas, desculpas esfarrapadas. Mostraram desprezo ao convite do anfitrião. Amém? E essas desculpas foram vistas, sabe como? Insultos. Essas desculpas foram vistas como insultos. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o chefe de família, o pai de família disse: vai depressa, sai depressa, e vai e encontra lá
pela cidade trazei os cegos, os aleijados, os mancos. E aonde estão esse restante do grupo? Eu disse que poderiam ser os judeus, mas falta ainda um outro grupo, que é o terceiro grupo, que é dos judeus, que é os gentios. Quem é os gentios? É eu e você. São aqueles que não fazem parte do povo judeu. Então, quando eu falo gentil, é eu e você, mas pode ser de outra nacionalidade. Pode ser grego, pode ser, vamos dizer assim, macedônio, pode ser todos que estão fora de Jerusalém, do contexto judaico, da cidade judaica, são os que são gentios. Amém? Os romanos também são vistos como gentios. Porém, o que chama atenção, quando Jesus manda chamar os que têm condições frágeis, os que têm condições, que são frágeis economicamente, que são frágeis fisicamente, chama atenção que eles não recusaram o convite. Por quê? Jesus foi bem claro quando ele disse assim, que ele veio para os pobres. Não sou eu que está falando, a Bíblia que está escrito. Jesus veio para os pobres. Muitas pessoas hoje são coach na igreja, achando que o evangelho é mais para a classe elitizada. Não, o evangelho não é somente para a classe elitizada. O evangelho é para todos. Quando Jesus diz lá no evangelho de Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus se autoconvida: vinde a mim, aleluia, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos. O convite é para todos se aproximarem dele, para ir até ele. Ele ainda ali não fala de festa nenhuma, mas a festa já está preparada, o banquete já está preparado. As nossas escolhas e as nossas decisões têm uma consequência. O que Jesus quis demonstrar aqui? Que tantos fariseus, tantos judeus, fizeram a escolha de desculpar-se, de não ir à festa. E Jesus estava preparando esse banquete, que seria um banquete especial, um banquete espiritual, que iria acontecer aonde? No reino celestial. Só que o desprezo deles trouxe consequência. Então, nós não devemos nos preocupar com quem desdenha, ou com quem desculpa para você, ou para mim. Eu não quero ir no culto, não, estou cansado de ser crente, cristão, estou cansado porque crente enrola os outros, estou cansado, e arruma desculpa esfarrapada. Nós temos que centralizar a nossa vida daquele que é o dono do culto, que é Jesus. Amém? Amém. O que Jesus disse para eles através do anfitrião? Força eles. Tem outra versão que fala obriga. E a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é tomado o que aqui? A força. Às vezes, quando eu digo a força, nós temos que pregar realmente contra o pecado. O evangelho não é só passar a mão na cabeça, não, e alisar, não. O evangelho é pregar contra o adultério. O evangelho é pregar contra a mentira. O evangelho é pregar contra as coisas erradas. O evangelho é pregar contra o latrocínio. O evangelho é pregar contra o crime. É pregar contra os mentirosos. Ah, mas eu não vim para ouvir isso. Isso é forçar. O cristão não pode, ou o evangélico não pode vir para a igreja e ficar da mesma maneira. Ele tem que ser diferente. Não é igual pato. O pato entra na água, sai da água na sacudida, fica todo sequinho. Hoje não está diferente. Alguns crentes vêm para a igreja, cultuam o Senhor, sai, parece que secou, fica tudo normal. Não. Nós temos que ser cada dia transformado. Amém? Amém. Os desprezos e os insultos trouxeram o que para esse povo? Exclusão. O povo que rejeitaram, o povo que desculparam, trouxeram reclusão. Reclusão da onde? De entrar ou de participar da ceia. Não a ceia terrena, mas a ceia especial que é no reino dos céus. Amém? Amém. Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Qual o propósito de nós participarmos dessa ceia? Tendo em vista que eu estou dizendo de uma ceia que vai ter no céu, que o mestre dos mestres vai nos honrar lá nessa grande ceia. Nós estamos aqui por isso. Se não valeria a pena nós estarmos aqui, não valeria a pena. Nós estamos aqui porque iremos participar da grande ceia que vai ter no reino celestial com o nosso Senhor. Então, quando alguém
queridos e prezados, desprezam o convite, não fique preocupado. Porque o mundo é feito de escolhas. A vida é feita de escolhas. Quem brinca com vento vai colher tempestade. Quem brinca com água, às vezes pode colher chuvas, vendavais, furacões. E esse povo, eles desprezaram e recusaram o convite. E Jesus está fazendo um paralelo, uma comparação, uma analogia do povo fariseu, do povo judeu e do povo gentil. A Bíblia fala sobre o zambujeiro. É uma árvore que seria enxertada. Essa árvore representa o povo judeu. E que ela seria enxertada. Então, nós temos hoje o quê? Uma religião chamada judaico-cristã. Judaico-cristã porque o cristianismo saiu da onde? Do judaísmo. Quando Deus falou lá atrás para Abraão: de ti farei uma grande nação. Por meio de Abraão, que depois obviamente veio Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó, surgiu o cristianismo. Aí alguém pode falar e perguntar: mas Deus é ruim, por que Deus escolheu, selecionou, elegeu só esse povo? Não, Deus elegeu a todos. Só que a Bíblia diz assim, que veio para os seus e os seus não o receberam. E quem são esses? Os judeus. Até hoje eles aguardam um Messias. Mas como que eles querem um Messias? Um Messias que tenha na mão um material bélico. Um Messias que tenha na mão, que seja um político, que esteja disposto a brigar por a causa desse território que está acontecendo agora, aonde os Hamas estão matando os descendentes de judeus. Os semitas. Quando você não ouvir falar semitas, eles são os descendentes de judeus. Então, onde tem semitas, eles querem matar. Já tem judeus aqui no Brasil fazendo o quê? Arrumando a mala e Já tem judeu na França arrumando a mala e Porque o mesmo retrospecto, ou melhor, a mesma coisa que aconteceu em 1939 começou a acontecer agora. A mesmíssima coisa. Por que querem exterminar judeus? Quando alguém quer quiseram exterminar as crianças no período de Moisés, quando foi ordenado que crianças de 2 anos fossem mortos, é porque ali ia nascer quem? Um Salvador. No decorrer da história sempre foi assim. Quando Herodes mandou, foi Herodes, se estiver equivocado, vocês me corrigem, mandou matar criança de 2 anos para baixo, que Jesus teve que fugir para o Egito, porque iria nascer um Salvador. Então nós estamos bem perto do nosso Salvador, vim buscar a igreja de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Está perto. A Bíblia diz assim: mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele está vindo. As coisas estão acontecendo porque Ele está às portas. As coisas estão acontecendo porque Ele está vindo para nós. E nós queremos fazer parte dessa grande ceia. Essa ceia aqui não chega nem muito bem perto da ceia que nós vamos participar no reino. É Ele que vai dar para nós. É Ele que vai ser o anfitrião, vai cuidar de tudo, vai zelar de tudo para mim e para você. Então não vamos arrumar desculpa. Eu não vou para a igreja porque quem vai pregar é fulano. Eu não vou para o culto porque quem vai pregar é ciclano. Eu não vou para o culto porque quem vai tocar é Beltrano, é ciclano. Eu não vou no culto porque não vai ter irmão, porque não vai ter irmã, não vai ter A, não vai ter B. O culto tendo Jesus tem tudo, aleluia. O culto tendo Jesus tem poder. A igreja brasileira precisa ser uma igreja cristocêntrica. Quando a igreja tem que voltar um pouco atrás e começar a falar melhor com Jesus. E quando a igreja começar a falar melhor com Jesus, a essência vai descer, o poder vai descer, a graça vai descer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus está querendo mudanças na igreja brasileira. Deus está requerendo da igreja brasileira mudança. Porque Jesus não mudou. Quem mudou é o ser humano. Quem mudou fomos nós, que às vezes nos desculpamos, às vezes nós ficamos sem dormir de madrugada, mas esquecemos que nós temos que primeiro falar com o papai. Fiquei preocupado quando alguém falou para a jovem ali
que ela estava, vou dar como exemplo, que ela costumava orar de madrugada. Aí foram falar para ela que nem crente velho ora de tanto tempo de madrugada. Ela está aí. Não foi isso? 3 horas da manhã. A igreja tem que voltar ao primeiro amor. Você lembra quando como você era no primeiro amor? A coisa mais gostosa quando você está no primeiro amor, primeiro culto que você vai, meu Deus, que bênção. Você quer ser o primeiro, quer arrumar, quer trocar, que você não chega atrasado no culto, porque você está no primeiro amor. Que fase, que algo diferenciado. A igreja brasileira tem que voltar ao primeiro amor. Aí conclui encerrando a mensagem dizendo o seguinte: vamos participar da grande ceia no céu. Amém? Deus tenha falado no teu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Que Deus tenha falado com você que está atrás da telinha. Deus abençoe. Vamos orar depois de você. Vamos fazer uma breve oração. Amém?